Boa noite, queridos irmãos, paz e bem. Então, mais uma vez, neste encontro com Cristo Jesus, com um tema, com um subtema, viver reconciliados. Caríssimos irmãos, para vivermos esse tempo da reconciliação, nós precisamos buscar dentro de nós a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, que Ele possa derramar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser. Por isso pedimos o Espírito Santo que Ele venha sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Vem derramar a graça do Espírito Santo, o Teu amor nesta noite. Vem sobre todos nós, Senhor, aqueles que estão através do YouTube, através do WhatsApp, através do Instagram, Facebook. Vem derramar a graça do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser, porque nós queremos, Senhor, ser, neste momento, cheio, pleno do Teu Espírito Santo. Por isso, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, derrama a graça do amor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transforma todo o meu ser. Vem nesta noite, vem restaurar toda a minha vida, todo o meu ser. Vem sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre nós. Vem aquecer o nosso coração nesta noite, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem com Teu ardor. Vem infundir a graça do Teu Espírito Santo. Sopra sobre nós. Vem, Espírito Santo de amor. Vem revestir-nos da graça do Espírito Santo. Vem nos dar este dom, esse carisma. Vem nos dar todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo. Nós necessitamos, nós precisamos que Tu venhas, Senhor, nesta noite, revigorar toda a nossa força, para que possa dissipar todo o mal, todas as trevas, mas só com o poder do Teu Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me Seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em Seu amor, encharcar-me Seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Por isso, vem, Espírito Santo, derruba todas as barreiras, tudo aquilo que nos impede, Senhor. Vem nesta noite, vem preencher todo o nosso ser, vem sobre a minha mente, vem sobre o meu coração, vem sobre todo o meu ser derramar, porque nós necessitamos da Tua graça. Vem, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sobre nós. Orienda badalai xandalai elai 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 elai. Orienda badalai xandalai elai elai elai. Shurienda badalai elai 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 elai. Orienda badalai xandalai elai elai. Sim, Espírito Santo, nesta noite nós queremos estar na Tua presença já, derramando a graça do Teu Espírito, restaurando a nossa vida. Nós queremos, diante da Tua presença, reconhecer todo o nosso pecado, que muitas das vezes temos pecado por pensamentos, por palavras, por ato e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos de santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja Teu santo nome sobre nós. Sim, Espírito Santo. Quero Te louvar pelo dom da vida, Senhor, por este dia de hoje, por esta noite, Senhor Jesus, que já nesta noite, já se aproximando da madrugada, Senhor, vem preencher todo o nosso ser. Por isso, eu convido você, dê-lhe acesso ao seu coração, abre a porta do seu coração, para que Jesus possa entrar neste encontro com Cristo, você possa experimentar a experiência do amor, a graça de viver o amor de Cristo. Este encontro com Cristo é que nós precisamos buscar todo o conhecimento, todo o poder, porque este encontro com Jesus é maravilhoso a gente se encontrarmos para louvar, para falar deste Deus, desses
mistérios que Ele nos dá sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser. Por isso, vem Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós queremos agradecer por tudo, pelo dom da vida, pelo preenchimento da graça do Teu Espírito Santo, pelo alimento que nos concede todos os dias, que nunca falte em nossa mesa o alimento, que é o sustento da nossa vida, também o alimento espiritual, o pão da palavra, sim, o alimento da palavra que nos fortifica para vencermos, sim. Nós, pelo alimento que nos concede a nossa mesa, que nunca falte, Senhor, o alimento em nossa mesa, em nossos lares, diante da Tua presença, sim, nós nos colocamos vivamente para louvar e agradecer por tudo. Por isso nós te louvamos. Obrigado, Espírito Santo. Bendito seja, glorificado seja. Santo, santo é o teu nome. Sim, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, a todo momento da nossa vida, pelos dons maravilha que o Senhor tem dado, que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser, esse mistério do amor, a graça deste amor sobre a nossa vida. Diante da Tua presença, Senhor Jesus, nós queremos louvar e agradecer. Bendito seja, glorificado seja, santo, santo é Teu nome. Por isso, abra a porta do seu coração para que Maria possa entrar, ela que possa arrancar todas as raízes do mal, tudo aquilo que vem, a contaminação, o mal que vem sobre nós. Cura no Senhor Jesus de toda depressão, de toda angústia, de todos os males sobre a nossa vida. Por isso nós nos colocamos na presença da Mãe Virgem Maria Santíssima, já abrindo as portas do nosso coração, abrindo de livre acesso, Senhor. Qual é a graça que você quer receber nesta noite? Peça a graça na sua vida, a graça da saúde, a graça de um emprego, de um trabalho, tudo aquilo que você quer conceder ou interceder diante da Virgem Maria Santíssima, para que ela possa rogar por nós, que ela possa levar diante do seu Filho Jesus e nos curar de toda angústia, de toda a depressão, de todos os males, de toda a preocupação. Por isso, vai abrindo a porta da sua casa, vai abrindo a porta do seu coração para receber esta bênção. Peça a bênção que você quer mais que seja concedido, quebra de maldição de todos os males. Por isso invocamos Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos, ela segue seus passos. Ela leva todos os seus filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Ó Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso, Mãe. Vai acalmando, vai serenando, vai amansando corações furiosos, corações enraivecidos, Senhor, pela raiva. Sim, vai tirando toda a cobiça, todo o pecado, toda a melancolia, todas as dores, angústia. Por isso, passa na frente, vai acabando com ódio, com rancores, com mágoas, maldições, vai terminando com as dificuldades, tristeza, tentações, vai tirando dos teus filhos das perdições, Maria. Passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida dos teus filhos, das famílias, Senhor, que passam por um momento difícil. Sim, vai desarmando esses corações enfurecidos, Maria. Passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas dos caminhos. Maria, e eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando, curando teus filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Por isso nós apelamos a Nossa Senhora Maria. Passa na frente, vai acalmando, vai serenando esses corações. Nós pedimos a tua graça, que tu possa interceder junto a teu Filho Jesus, sobre todas as nossas necessidades, sobre todas as nossas misérias. Por isso rezemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja, Senhor, bendito seja, Senhor, por este encontro maravilhoso na Tua presença aqui. Por isso nós queremos viver reconciliado contigo, nosso tema de hoje. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida com plena. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca, espalha as ovelhas. Os empregados fogem porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem e estou pronto para morrer por elas. E tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso fazer essas também, a elas ouvirão a minha voz, e então elas se tornarão um só rebanho e um só pastor. Diante disso, nós, em João, capítulo 10, versículo de 10 a 16, vai falar para nós. Como o pastor das ovelhas, Jesus cumpre a dupla tarefa de preocupar-se com cada um de nós. Né? Cada um de nós, o Senhor Jesus, ele nos preocupa. Então, ele começa a reunir todos e dá a vida mudante a cada pessoa. Pessoalmente, não deixa ninguém de lado. Mesmo quem se perder, não o pune, mas faz tudo para reencontrá-lo, para reunir uma comunhão. Ele baseia todo o seu ensinamento sobre o amor um pelos outros. Na cruz, quando aparentemente não pode fazer mais nada, ele continua reunindo, recusando-se a ter aqueles que o maltratam como inimigo. Ressuscitado, não conhece mais limite como um pastor que busca as ovelhas perdidas. Ele vai agora ao encontro de toda criatura humana, por mais distante que esteja de Deus. Jesus é aquele que, mesmo no alto da cruz, ele diz, perdoa porque eles não sabem o que faz. E quando Jesus está indo, morrendo ali naquela cruz, ele está indo ao encontro daquelas ovelhas afastadas, perdidas. Quando ele morre, ele vai atrás daquelas que estão perdidas, que não querem, que não estão prontos ainda para entrar no reino dos céus. Como ele se despoja da sua vida e vai até lá ao encontro. O pastor começa a reunir. O lobo dispersa para o poder destruir. A amargura da humilhação, as feridas nunca perdoadas, o ódio, as oposições violentas, são como o lobo que dispersa e rasga esta vida de comunhão trazida pelo Cristo. Confrontando com o dilaceramento, Cristo não fugiu, ao contrário, se manteve no meio das mais fortes tensões, porque o inimigo é aquele que gosta de colocar rancor, que não gosta de perdoar, mas gosta de magoar, gosta de machucar, gosta de destruir. Queridos irmãos, Jesus, ele não foge, mas ele enfrenta, ao contrário, manteve o meio mais forte e tensões. Matou o ódio, diz São Paulo, em Efésios 2,16. Não pela força, mas amando, perdoando os que o maltratavam. Como Cristo, cada um de nós é chamado a reunir-se e dizer não a tudo que divide. Correr o risco para evitar ou usará feridas entre membros, uma família entre os cristãos de uma mesma cidade entre os povos, participar das tarefas do bom pastor, cada um segundo a sua possibilidade. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, assim como a família. A família é aquele pai
aquela mãe de família, é como o pastor que cuida dessas ovelhas, que cuida da sua família, que vai a um encontro, não para dispensar, né, por palavras malditas, né, por omissão, né, mas um pai que ama, dá a sua vida, entrega tudo, né? Foi isso que Jesus fez. Ele entregou a sua vida para nós, para dar vida sobre nós, para que junto possamos ainda mostrar que a obra de Deus construída sobre a humanidade é a graça mais importante, graça sobre graça, de estar na graça de Deus, de buscar como ficar sempre perto da fonte do amor que perdoa. Reconhecer o perdão é a coisa mais forte que tem para se vencer o mal. Saber perdoar, saber amar. Quem são os que Deus me confia para viver, reconciliado com Ele dias após dias? Quem são? São nossos filhos, são nossa família, são aquelas pessoas que não te olham com amor, mas você tem que olhar com amor. Somente o amor, assim como Maria, com seu amor de ternura, ela venceu, né, todo o mal. Então o inimigo jamais pode dispensar aquele que tem a humildade, assim como Maria. Maria foi esta mulher, né, que pela sua humildade derrubou os tronos dos poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os famintos e despediu de mão vazia o rico, acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade agora e para sempre. Esse poder magnífico de Maria, que dá esse exemplo, né? Então Jesus tem esse poder magnífico, porque ele derruba todos os poderosos, né? E Maria está ali com o seu cetro para destruir o mal. O mal que muitas vezes tem destruído famílias, né? E esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estar muito perto de Deus, através do poder da oração, né? No momento da dificuldade, achando que nós estamos só, não. Deus está conosco a todos os momentos. Ele derrama sobre nós a graça do seu amor, né? Que possamos sempre guardar o amor de Cristo, como o próprio Francisco de Assis, como o próprio Carlo Iacuti, que amou a vida, né? A vida de Carlo Iacuti foi uma vida pautada igual o Frei São Francisco de Assis, né? Que ama. O amor não é amado. Então, Francisco procura amar. Amar o amor que ainda não é amado. Você já procurou amar o amor que não é amado? Este amor é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que vive conosco, todos os dias, do seu lado, entre nós Ele está e não reconhecemos, né? Então nós precisamos sempre reconhecer o Cristo Jesus, o amor que Ele tem pela humanidade, o amor que Ele derrama sobre nós, a sua felicidade, o seu amor. Deus, de todo o amor, ama e busca cada um de nós, antes mesmo que nós amássemos. Ele foi o primeiro a nos amar. Por isso ficamos maravilhados ao descobrir que olha a todos os seres humanos com infinita ternura, profunda compaixão, a ternura imensurável, a ternura do amor que Deus derrama sobre nós, a ternura do amor do próprio Jesus sobre a nossa vida, né? Por isso queremos neste momento já rezar com São Francisco de Assis, né? Esta oração tão bonita que diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
que o leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Caríssimos irmãos, eu quero viver a vida eterna, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? Essa é a questão que devemos ter em nossa mente, em nosso coração. Viver na graça de Deus, viver a soberania do amor, né? No tempo em que nós vivemos, no tempo de tanta dificuldade, no tempo da destruição, no tempo da incerteza, né? Devemos sempre buscar uma melhoria para a nossa vida, né? Uma cura sobre nossos corações, sobre todo o nosso ser, uma busca de um poder, de uma graça sobre a nossa vida. Caríssimos irmãos, estamos já se aproximando já do final da Quaresma de São Miguel, já estamos se aproximando também do Círio de Nazaré, né? Estamos se aproximando de uma grande festa, né? A festa do nosso padroeiro, São Francisco de Assis, aquele que amou tanto, aquele que o próprio Carlo de Acuti procurou viver o que Francisco viveu, o amor, né? Qual é o caminho? O caminho é diante de um Santíssimo, de adorar Jesus na Eucaristia. Esse é o maior tesouro que marca o caminho que nos leva à salvação. Jesus, ele procura verdadeiros adoradores, aquele que adora, aquele que ama, aquele que não desiste da sua caminhada, queridos irmãos, que nós nunca devemos desanimar, mas sempre pedir a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso, agora, diante da tua presença, queremos colocar, sim, a nossa paróquia, São Tomé e São Francisco de Assis. Queremos colocar diante disso, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de toda a milícia celeste, queremos colocar o nosso Papa Leão XIV, que ele tenha muita força para conduzir a Igreja do mundo inteiro, chefiado pelo Papa, e derramado a bênção sobre todos os nossos bispos do mundo inteiro, nosso bispo Dom José Maria, que a graça de Deus possa crescer através dos sacerdotes, do pároco Frei Arimateia, Frei Dênios, Frei Fabiano, que a mão poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, de São Francisco de Assis, da Virgem Maria Imaculada Conceição, derrame a graça sobre cada um de nós. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e salve Maria!